Olá, uma boa noite, uma boa tarde, não sei a que horas você já está vendo essa palavra, né? Mas já deixo aqui o meu cumprimento, peço aí que você se inscreva no meu canal, né? Só você digitar meu nome todo aí no YouTube, Pedro Barbosa Teixeira, você vai me encontrar, essa mensagem e vai encontrar muitas outras lá, né? Eu vou também estar postando esta palavra que Deus ministrou no meu coração essa tarde e eu queria compartilhá-la com você. Vamos aprender juntos aqui um pouco. Nós vamos falar de uma palavra que está no livro de Oséias. Oséias é o primeiro dos profetas menor. Menor, não porque os profetas menores eles foram menores que os profetas maiores. Menor em literatura, menor em seu tempo literário. Na sua escrita, na sua profecia, ele foi menor, ele profetizou menos do que os outros profetas maiores. E são 12 deles, né? Sabemos que são 12 os profetas menores. E hoje nós vamos falar de Oséias, que é o primeiro deles. Oséias, seu contemporâneo é Amós. Aqui na nossa Bíblia comum, a ordem está Joel e depois Amós. Mas se você for pela ordem cronológica, da nossa Bíblia cronológica, a ordem vai estar Amós, porque Amós é contemporâneo de Oséias. Contemporâneo, profetizaram na mesma época. Oséias iniciou seu ministério profético 753 anos antes de Cristo. E Amós iniciou seu ministério profético também quase no mesmo ano, 2 anos depois, 755 anos antes de Cristo. Porém, os dois profetizaram no mesmo período e a mesma palavra. Se você terminar de ler Oséias e ler Amós, que essa é a ordem no que aconteceu, essa ordem cronológica, da maneira que foram os fatos, como eles aconteceram, se você ler Oséias e ler Amós, a história vai dar seguimento. Os acontecimentos eles vão nos dar seguimentos. A nossa Bíblia ela é escrita da forma literária, não como a história aconteceu, não que esteja errado, mas nós temos que entender dessas coisas. O seu contemporâneo foi Amós, e Deus usa ali Oséias, para mostrar o que o povo estava fazendo, o que o povo tinha esquecido. E Deus usa ali o casamento de Amós, de Oséias, pede que ele se case com uma mulher de prostituição, para mostrar tanto para ele como para o povo daquela época o que estava acontecendo naquela época. E eu queria falar das filhas de Oséias, das 3 filhas. Aliás, filhas não, porque não foram todas filhas. É um filho, depois uma filha e depois um outro filho. E a primeira delas, o primeiro deles é um filho, que se chama Jezreel, que é o nome de um vale. E nesse vale, Acabe, seus filhos e mais alguns, ali eles assassinaram muitas pessoas para tomar o trono de Israel. E Deus pede que Oséias coloque esse nome em um filho, que quer dizer Deus semeia. Pela desobediência do povo, Deus estava dizendo que semeou morte, juízo naquele povo, naquele lugar. A ira de Deus estava sendo semeada. E depois vem o segundo filho de Oséias, que é uma filha, é uma mulher, ao qual Deus fala para Oséias, você coloca o nome dela de desfavorecida. Eu acho muito forte as palavras de Deus aqui nessa revelação através do profeta Oséias, E desfavorecida quer dizer aquela de qual eu não terei compaixão. Pela desobediência do povo, Deus está falando, eu não vou ter compaixão. E depois um filho, o qual Deus fala a Oséias para colocar o nome, não meu povo. Não meu povo. Que quer dizer e simboliza que o povo de Israel não era mais povo de Deus. Deus estava falando para Israel que ia rejeitar aquele povo. Eu acho muito forte. Mas por que Deus usou Oséias para falar isso? Por quê? E eu queria voltar um pouco lá em Êxodo, capítulo 19, para nós entendermos o porquê
que Deus usa ali, o profeta Oséias, pede que ele se case com a mulher de prostituição e usa ele para dizer como que o povo estava. E lá em Êxodo 19, eu queria ler esse texto com você, pois é muito importante, que diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refadim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali. Pois se acampou-se Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus. E do monte o Senhor chamou e lhe disse: Moisés, vem cá no monte e eu vou te dizer o que você vai falar para aquele povo. E Deus falou assim para Moisés: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que eu fiz com os egípcios, como eu vos livrei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Ele está falando: vocês viram o que eu fiz, como eu livrei e trouxe vocês até a mim? Vocês viram isso? Estão vendo isso? Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Propriedade peculiar. A palavra peculiar está dizendo tesouro particular. Deus estava dizendo para aquele povo: se vocês me obedecerem, vocês serão meu tesouro particular. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que você, Moisés, foram essas as palavras que falará aos filhos de Israel. Eu falei: Moisés, é isso que você vai dizer para aquele povo. São essas palavras que você vai dizer para aquele povo. 7 do 19 de Êxodo, versículo 7, diz assim: veio Moisés, chamou os anciões, os mais velhos, do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu em uma só voz, a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. Ponto. E Moisés relatou as palavras do povo. Ponto. Por que Deus usa o profeta para fazer isso aqui, para Oséias, para falar? O povo tinha quebrado a aliança que o próprio povo fez com Deus no Sinai. O povo tinha feito uma aliança de cumprir todos os mandamentos e não cumpriu, se transgrediu, pecou, errou, estava idolatrando a Baal. Todos os deuses, menos ao Deus ao qual eles fizeram aliança e prometeram de cumprir. Moisés foi lá e falou: não, Moisés, nós vamos fazer do jeito que Deus nos ordenou. E essa palavra é tão forte que Oséias é usado para profetizar aos anciões e sacerdotes. No livro de Oséias, quero ler apenas esse para nós encerrar. No capítulo 4, no versículo 6, Deus falou assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Esse o conhecimento é algo que Deus já tinha ensinado, já tinha mostrado e já tinha falado. Ele falta o conhecimento. E eu rejeitarei eles. Eles não serão mais sacerdotes. E aí Deus fala o porquê de tudo isso aqui está acontecendo, por causa da quebra da aliança. Que eles quebraram a aliança que o próprio povo e nós. Eu queria que você pensasse comigo. Essa palavra mexeu muito comigo. O que eu tenho feito como sacerdote de Deus? O que eu tenho feito como nação santa de Deus? O que eu faço? Como que eu estou ensinando a minha casa? Como que eu estou ensinando as minhas filhas? O que eu tenho feito? Eu, como cristão, o que eu tenho feito? Para que Deus me chamou? Eu queria te convidar, como Deus me convidou, a pensar sobre estas coisas. Tá? Pense nisso. Em nome de Jesus.